Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje de vídeo review do canal, estou trazendo para vocês o Samsung Book. Este notebook que tem processador Core i5 de 11ª geração, né? 8 GB de RAM expansível para mais 8, então ele pega até 16 GB de RAM DDR4. Ele é todo em metal, ele tem conexão de rede RJ45 de cabo, ele tem conexão USB tipo C 3.0 e 2.0, além da conexão HDMI, tá? A sua estrutura é toda em aço, tá? É toda feita em aço. Ele é um notebook muito fino, é um notebook muito bacana. Ele tem um chipset gráfico Intel Iris que me surpreendeu demais, tá? E essa maquininha, galera, me deixou bastante surpreso, sério. Rápida, fluida, vem com Windows 11 Home e simplesmente roda tudo. É impressionante a capacidade desse notebook. E não é um notebook tão caro, porque esse notebook, de todos que nós olhamos antes desse notebook, esse notebook ele foi dado para minha mãe, que é professora universitária, né? E de todos que nós olhamos, esse foi o que mostrou ter aí a melhor relação custo-benefício, porque compramos em loja física por preço de internet. Esse notebook saiu arredondando por R$3.000, vamos dizer, foi menos um pouco, mas arredondando dá isso daí. E pela configuração que ele entrega, pessoal, com possibilidade de expansão da memória, ou seja, o notebook antigo da minha mãe, ele tinha dois SSDs, um de 500 GB e outro de 250. O de 500 GB foi tirado, foi colocado no Samsung Book, somado aos 500 GB que ele já vem de fábrica no slot M2 NVMe, que é ultra rápido, ficou com 1 TB de armazenamento. Ele tem uma tela de 15 polegadas wide, eu achei muito bacana. Eu achei assim, pessoal, que ele tem muita borda, né? Eu achei que essa tela não é touch, tá? Tem um outro modelo que é touch, mas essa tela da Samsung não é touch, porém ela é uma tela de 75 Hz, o que eu achei muito boa. Eu achei a qualidade dessa tela muito boa. Minha mãe, por exemplo, diferentemente do outro notebook que ela tinha, que era um Samsung também, que durou mais de 10 anos, uns 10 anos, né? Ela tinha que usar óculos para usar o outro notebook. Neste notebook novo, ela não precisa do auxílio do óculos, porque ela consegue enxergar, né? O Windows 11 que vem, como eu falei, é o Home. Não vem aquele mundo. Eu gostei de uma coisa da Samsung, que não vem aquele mundaréu de coisa instalada, assim como acontece com celulares, né? Muitos fabricantes costumam colocar nos seus equipamentos eletrônicos uma porrada de coisa instalada. Vem com aplicações proprietárias da Samsung, como Samsung Notes, né? A integração com aparelhos celulares da Samsung, né? Mais topos de linha, como a linha Galaxy SE da vida aí, né? Enfim, é uma máquina que vem com, mas não vem com aquele mundaréu de coisa, não, tá? Eu achei que esse Windows veio até bem otimizado, né? Quando a gente ligou ele a primeira vez, tivemos que fazer as configurações iniciais, ou seja, ele não vem configurado de fábrica. Você que faz as configurações iniciais, ele é tipo assim, eles colocam o Windows, né? Eles instalam o Windows, quando chega na parte de configuração, o notebook é embalado e é comercializado dessa forma. Então, quando o proprietário adquire o notebook, ele liga a primeira vez, tem que fazer todas as devidas configurações desse aparelho. Eu achei ele um pouco pesado, tá, pessoal? Eu não pesei ele, mas eu achei um pouquinho pesado
Mas eu gostei muito da construção dele. Esse material aí todo em aço deu uma resistência e uma beleza muito interessante, né? Você vê que ele é um notebook bem sóbrio. Ele não é papagaiado aí, igual muitos notebooks costumam ter por aí, cheio de ressaltos e detalhes. Ele tem a logo da Samsung atrás em relevo, mas não é aquele relevo muito ressaltado, né? Uma coisa mais sóbria. Então eu achei o design dele bem harmônico, tá? E gostei muito. Eu compraria um notebook desse sem problema nenhum. Se eu tivesse podendo, eu faria aquisição de notebook desse para trabalhar. Olha, esse processador aí. Assim, pessoal, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Dos que nós estávamos olhando, das duas opções custo-benefício que nós achamos, a gente estava entre um Lenovo IdeaPad, um Lenovo IdeaPad 5, uma coisa assim, com hardware todo AMD. Era um Ryzen 5 com o chipset gráfico da Vega integrado, né, que é uma placa muito boa, 8 GB de RAM, 500 GB de M2 NVMe e tal. O que acontece? A gente estava entre esse Lenovo aí com AMD Ryzen 5 e o Samsung Core i5. Eu estava falando com meu pai que em termos técnicos, em termos de assim, fazendo uma comparação técnica, eu não tinha visto esse notebook da Samsung ainda. O Ryzen estava ganhando. Por quê? Porque é um processador atual de 11ª ou 2ª geração, não me recordo agora, com 8 núcleos e 12 threads. Então você tem um processador com 8 núcleos e 12 threads. Já essa 11ª geração do Core i5, você tem um processador com 4 núcleos físicos e 6 threads. Então, se você parar para poder pôr na balança, obviamente que o processador e o fato de ter um chipset gráfico Vega da própria AMD embutido no equipamento, você tem um poder aí para uma máquina que não custa o absurdo que custa uma máquina gamer, né, um notebook gamer. Então você tem uma máquina um pouco superior. Porém, pessoal, eu vou dizer para vocês aqui, para encerrar esse vídeo curtinho, eu me surpreendi com a eficiência desse Core i5 de 11ª geração e principalmente do chipset gráfico dessa máquina, a Intel Iris. Vocês sabem que a Intel não tem tradição em chipset gráfico. Os chipset gráficos da Intel costumam ser muito ruins, né? Vocês sabem disso, não é novidade para ninguém. Então, assim, essa linha Iris da Intel me surpreendeu assim absurdamente, né? E eu gostei demais, porque eu estava esperando que fosse um chipset tipo um Intel HD Graphics da vida, do notebook anterior que minha mãe tinha, por exemplo, que é a Samsung, né? E era um Core i3 de 3110M de 3ª geração, bem antigo. Eu estava esperando que viesse um chipset gráfico com uma versão mais atualizada apenas da Intel HD Graphics da vida lá, mas me surpreendeu muito essa Intel Iris. Eu não conhecia essa linha de chipsets gráficos da Intel, mas me surpreendeu muito, né? Então, galera, se você está procurando um notebook aí bom e barato, eu posso dizer para vocês com muita clareza, esse Samsung ProBook, o Samsung Book com processador i5 de 11ª geração, chipset gráfico Intel Iris, tá valendo muito a pena pelo preço que ele está sendo vendido em loja física. Se vocês querem saber onde a gente comprou, Fast Shop, beleza? Fast Shop
de um dos shoppings mais badalados da região de Brasília. E nós resolvemos passar lá por desencargo de consciência para ver o que nós conseguiríamos encontrar de opção depois de passar no Carrefour. E no Carrefour os preços estavam fora de órbita, porque eles estavam vendendo máquina lá com a configuração, aquela, assim, uma máquina horrível por um preço absurdo. Processador Celeron, processador Qualcomm Snapdragon, notebook com hardware de tablet. Pelo amor de Deus, não dá, né? Não dá. Pagar quase 6 mil reais num trem desse, não dá. Ele nunca refutava assim. Aí nós resolvemos passar lá só para ver, né, qual é que seria, e nos deparamos com essa belezura aí. Ficou um pouco menos que 3 mil reais, foi 2.900 uns quebrados, mas que no fim das contas valeu cada centavo, porque é uma maquininha muito boa. Só para finalizar aqui, faltou falar a duração de bateria. Duração de bateria dela em uso moderado, sem ficar vendo muito vídeo, sem ficar utilizando nada assim que vai estressar muito a máquina, né? É um uso comum, vendo e-mail, digitando texto no Word, coisa do gênero. 5 horas aí é o que eu já percebi até agora, né? De 3 a 5 horas usando bastante, dá umas 3 horas de uso aí, porque vendo vídeo ou coisa do gênero, a tendência é que a máquina ela tem um pouco mais de consumo, porque exige um pouco mais, né? Então tá aí, esse é o Samsung Book que eu tô trazendo para vocês no canal, tá? Maquininha bem bacana, super recomendo. Me surpreendeu, eu não tava botando fé não, eu tava achando que o Lenovo, eu gosto de produtos da Samsung, não tem nada contra, já tive muita coisa da Samsung, até o meu notebook agora novo, vai vir vídeo pro canal, é Samsung, não é esse aí não, quem dera fosse um desses, um dia, mas eu tava muito mais confiante de que o Lenovo, com hardware todo AMD, fosse ter um desempenho melhor, até por questões técnicas. Não esperava que esse Intel com chipset gráfico integrado da linha Intel Iris fosse tão valente. Claro, não é uma máquina para jogo, né? Isso não é um notebook assim, vai rodar alguns jogos, roda Asphalt, roda GT Racing, roda muita coisa da loja da Microsoft, e eu creio que vai rodar. Eu não testei, mas eu acredito que rode. Mas não é uma máquina assim para você rodar aqueles jogos mais fodásticos, né? Nesse caso, o Lenovo, a IdeaPad com Ryzen 5 e um chipset gráfico da Vega, né? Com seus 8 núcleos e 12 threads, você tem muito mais eficiência para poder jogar alguma coisa assim com mais eficiência. Mas fora isso, é uma maquininha que super recomendo. Você quer uma máquina para trabalhar fina, um design bacana, uma estrutura legal, galera, num preço acessível, tá aí, ó. Você paga 1.000 a mais que você pagaria aí nesses multilaser da vida, nesses pose da vida aí que vem com hardware de tablet. Dá R$ 1.000 a diferença, geralmente. Pega uma coisa muito melhor, né? É isso aí, curte, comenta, compartilha, valeu, falou e fui.